Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, mexe com muita gente. A relação entre crise e fé. Sabe aquela ideia de que ter fé é estar livre de problemas? Pois é, vamos analisar uma fonte que vira essa noção de cabeça para baixo e nos faz pensar sobre dificuldade, crença e, no fundo, sobre a nossa própria identidade. Então, o ponto de partida para a nossa conversa é essa pergunta fundamental. Será que pessoas de fé são imunes à crise? Essa é a questão que o pastor Ailton Santana levanta em um sermão que a gente vai usar como base para essa análise. E, já adianto, a resposta que ele traz, ela surpreende. A tese central é justamente essa. A crise não é uma anomalia, um erro no percurso. Pelo contrário, ela funciona como um verdadeiro teste de fogo. É na crise que a nossa verdadeira identidade, aquilo que a gente é de verdade, vem à tona. Vamos entender melhor como esse argumento é construído. Ok, então o primeiro ponto que essa análise desconstrói é aquela ideia, sabe, de que a fé é tipo um escudo mágico que nos protege de todas as dificuldades da vida. E olha só que contraste interessante. De um lado, tem aquele ditado super comum: o cristão não vive em crise, vive em Cristo. Mas do outro lado, o sermão bate de frente com isso, dizendo que, olha, isso nunca foi verdade. A crise é uma experiência de todo mundo, universal, que afeta quem crê em todas as áreas da vida. Isso, por si só, já muda completamente a perspectiva sobre o que é passar por uma dificuldade, né? E para provar esse ponto, a fonte não fica só na teoria, não. Ela traz exemplos bem fortes de figuras bíblicas que a gente conhece. Pense em Elias, um baita profeta, que no meio de uma crise chegou a se esconder numa caverna e pedir para morrer. Ou Jonas, ou até a igreja primitiva que vivia sob perseguição. Isso mostra de forma bem clara que a crise não tem nada a ver com falta de fé ou fracasso espiritual. Agora a gente entra numa parte que eu acho fascinante. Vamos falar sobre o significado de uma das frases mais importantes do cristianismo e como, com o passar do tempo, o peso dela foi se esvaziando. A frase é "Jesus é o Senhor". O que isso realmente significa? O argumento aqui é que, para a gente sacar o impacto real dessa declaração, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, sabe? E entender o que estava em jogo para quem falava isso lá no começo. Porque, hoje em dia, falar isso pode parecer só uma declaração de crença pessoal, tranquilo. Mas, na realidade daquela época, no Império Romano, nossa, dizer Jesus é o Senhor era um ato político, era uma rebelião. Era basicamente dizer que César não era o Senhor. Isso era um crime punido com a morte. Pensa na diferença de peso? Muda tudo, né? É exatamente o que essa citação diz. Dizer Jesus é o Senhor, naqueles dias, era dizer estou disposto a morrer, a ter meu pescoço cortado, a sofrer por este Jesus. Ou seja, não era da boca para fora, era um compromisso de vida ou morte. Só quem estava realmente convicto, convertido de verdade, teria a coragem de fazer uma declaração dessas em público. E é esse entendimento de um compromisso real, de vida ou morte, que nos leva para o ponto central de toda essa análise. Uma distinção que é crucial: a diferença entre ter uma identidade de servo e uma identidade de filho. Então, o sermão coloca que existem basicamente duas formas de se relacionar com o divino: como um servo ou como um filho. E olha, isso não é só uma questão de nome, são duas lógicas totalmente diferentes. Uma é baseada naquilo que se faz, a outra é baseada em quem se é. Vamos pensar no servo. A identidade dele está toda no que ele faz, nas tarefas que ele cumpre. Ele é tipo um prestador de serviços para Deus. A grande questão levantada é que, mesmo que esse servo faça coisas incríveis, milagres até, isso não garante uma conexão verdadeira, porque a motivação por trás da ação é o que conta. Já o filho é o exato oposto. A identidade dele não vem do que ele faz, da performance dele. Vem de quem ele é. Ponto. Ele é da família. É uma identidade que já existe, que é dele por direito, por pertencimento. Essa distinção fica super clara aqui. A identidade do servo é baseada em serviço, em ações. A do filho, em relacionamento, em pertencimento. E a motivação. Essa é a grande virada de chave. O servo está sempre buscando uma recompensa, um reconhecimento. É uma relação de troca. Já o filho, ele age por pura gratidão, porque a posição dele de filho já está segura. Ele não precisa comprar o lugar dele na família. Isso muda tudo. E essa citação é um resumo perfeito disso tudo. Não vos alegrais porque tendes autoridade. Alegrai-vos porque vossos nomes estão escritos no livro da vida.
Ou seja, a verdadeira alegria não deveria estar nas coisas que se faz, a função de servo, mas em quem se é, a posição de filho. A posição vale mais que a função. Tá bom, então a gente entendeu que a identidade de filho é o que realmente importa. Mas como saber? Como essa identidade é reconhecida? A resposta que o sermão dá é bem inesperada, porque a prova não está onde a maioria das pessoas costuma procurar. A conclusão da análise é que a verdadeira prova de fogo da fé não é o que acontece no domingo dentro da igreja. Não é sobre performance religiosa. É sobre o caráter que a gente demonstra lá fora, no mundo real. É o que acontece de segunda a sábado. E quais seriam os indicadores de um filho, então? Primeiro, ser guiado pelo Espírito de Deus. Segundo, manifestar esse caráter nas interações do dia a dia, com a família, no trabalho, na sociedade. E terceiro, se tornar uma luz no mundo, especialmente quando as coisas ficam difíceis nos momentos de crise. Percebe? O foco é todo no interno, que se reflete no externo, e não em rituais. E com isso a gente chega no coração da mensagem. O fruto do Espírito muda quem somos. É mais importante ser do que fazer. É uma questão de causa e consequência. Quando alguém muda por dentro, o ser, as ações, o fazer, mudam como resultado natural. Mas o caminho inverso, fazer um monte de coisas, não garante que a pessoa mudou por dentro. O ser é a base de tudo. E no final, tudo volta para o começo, para a crise. Se o sermão está certo e a crise realmente revela a nossa verdadeira natureza, distinguindo o servo do filho, a grande pergunta que fica para a gente refletir é: o que a crise revela sobre cada um de nós? Talvez a crise não seja o fim, mas o momento em que a gente descobre quem a gente realmente é. Uma reflexão e tanto para fechar nossa análise de hoje.